é a mesa da graça, da liberdade e da vida abundante. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 22, verso 7. Está escrito assim: chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos juntos. Presta atenção aqui em um detalhe. A mesa da Páscoa, que é celebrada desde o cativeiro no Egito, ou seja, celebrar a Páscoa não tem a ver com já estar em liberdade, mas crer no Deus que nos leva à liberdade. Celebrar a Páscoa não tem a ver com aquilo que eu já conquistei, mas com quem eu sirvo, em quem eu confio, e que prometeu que me fará conquistar. Alguém entende isso? Dá um glória a Deus aí. Então celebrar a Páscoa é obrigação de toda pessoa que crê em Deus. Isso desde o Egito. Eles celebraram porque creram em Deus, eles não celebraram porque já tinham saído. Eles celebraram porque creram em Deus, eles não celebraram porque tudo já estava bem. E na mesa tinha ervas amargas, para não se esquecerem de onde saíram, não ensoberbecerem o coração. Na mesa tinha pães sem fermento, para entender que nós vamos avançando e vamos comendo pão de onde chegamos, mas não podemos nos misturar com aquilo que não é de Deus. Cuidado com aquilo que tenta fermentar sua fé, seus princípios, seus valores. E tinha o cordeiro. O pão você prepara, ervas você colhe, mas o cordeiro você sacrifica. Diga comigo: preparo, colheita e sacrifício. 3 elementos. Diga: 3 elementos indispensáveis para a mesa da Páscoa. Você quer uma mesa de comunhão abençoada para a sua família? Pense no que você está plantando, porque vai ter colheita. Pense no que você está fazendo, o que suas mãos estão fazendo, o que você está se dedicando, porque o que você prepara, você também come. E terceiro, pense no que você sacrifica. Quem não sacrifica nada, a mesa vai estar incompleta. Há pessoas que querem desfrutar de um banquete, mas não querem sacrificar nada. Há pessoas que querem um futuro incrível, mas não querem sacrificar alguns momentos no presente, para viver um futuro incrível. Há pessoas que querem chegar onde você e eu chegamos, ou querem ir para onde estamos indo, mas não querem colocar seu cordeiro para ser morto. Eles querem ir com excesso de bagagem. E a gente vai ver que Jesus diz: a partir de agora, livrem-se do excesso de bagagem, estejam prontos para atender qualquer comando, qualquer direção, porque a qualquer momento eu tiro vocês daí. Se a gente observar, foi esse o comando de Deus no Egito, na Páscoa: celebrem, mas com a bolsa, com a mochila, com a mala pronta, porque a qualquer instante vocês saem correndo do Egito. Esse também foi o comando de Jesus. Olha, até agora eu falei para vocês terem 2 túnicas, para vocês terem isso, aquilo. Agora não. Agora estejam prontos, porque a qualquer instante vocês têm que se mover de um lado para o outro. A igreja está vivendo de novo uma Páscoa. E eu não estou falando do período do calendário anual. Eu estou falando de um ambiente espiritual. Nós estamos numa estação de Páscoa. Deus está movendo a igreja para verdadeiramente ir em direção à liberdade e à terra prometida que o Senhor tem para nós. Mas quem ficar ainda muito apegado e muito agarrado vai se perder. Então, cuidado com onde estão suas raízes. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Precisa haver plantação e colheita, precisa haver preparo, mas também precisa haver sacrifício, precisa haver renúncia. E precisamos ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo. E às vezes Deus vai te chamar sem que você imagine ou nem entenda. Ontem eu cheguei e eu estava no escritório arrumando algumas coisas, e Deus começou a falar comigo: desce para o salão para orar.
E aí eu arrumando isso, aquilo, a mensagem, meditando, já tinha feito pré-esboço, então estava alinhando algumas coisas, e Deus dizendo, desce para o salão para orar. Eu podia orar lá em cima mesmo, inclusive no piso do meu escritório do quarto tem um outro salão de festa, eu podia orar. E Deus dizendo, desce para o salão para orar. E aí eu fui fazendo uma coisa, outra, e de repente o tempo passou, e de 00:20 já era 2 da manhã. E eu falei assim, eu vou dormir cedo hoje, vou dormir cedo. E 2 da manhã eu ainda não tinha descido para orar. E pensei, posso orar aqui. E Deus dizendo o quê? Desce para orar. E eu falei, Senhor, eu vou. E larguei o celular carregando. Falei, não vou nem com o celular. E desci para orar. Cheguei aqui, acendi só uma luzinha dessa aí, lateral. E comecei a orar. A hora que eu vim andando pelo corredor, chegando perto do altar para orar, eu entendi porque que Deus me mandou descer para orar. Às vezes Deus vai te mandar fazer uma coisa, e você e eu, às vezes a gente é teimoso, e Deus quer nos dar um livramento, provisão, uma bênção, e a gente não percebeu. Quando eu vim andando, chegando aqui perto, mais ou menos está a irmã Cida, a irmã Marlene ali, eu vi um barulho de água. Água. Aí eu falei, que barulho é esse? Parece que está com algum vazamento. Aí cheguei perto do banheiro, falei, será que é encanamento lá de cima? Alguém deu uma descarga e está enchendo? Não, entrei, o banheiro aqui dos homens, aí um alerta aos líderes de jovens e aos jovens que fizeram a limpeza ontem, que eu acredito que foram os últimos caras no salão. O vaso sanitário ali, estava correndo água direto, provavelmente a gente já não teria água agora de manhã. Estava correndo água direto, e um barulhão que eu ouvia daqui de fora. Eu entrei, levantei a tampa, arrumei ali a varetinha, parou, encheu a caixa, ficou tudo bem. Aí verifiquei todos os banheiros, fui até o fundo, verifiquei, porque quando termina, principalmente limpeza, essas coisas, tem que verificar tudo. Verifiquei, e aí fiquei aqui um tempo orando, mas já comecei falando, Deus, obrigado. Agora eu entendi porque que o Senhor me chamou para orar. Agora, quantas vezes Deus chamou e você não deu ouvido ao que eu ouvi? Quantas vezes você não deu ouvido a algo, eu não dei ouvido a algo, que Deus chamou, Deus quis alertar, Deus quis fazer a gente evitar um prejuízo emocional, um prejuízo físico, um prejuízo espiritual, mas a gente não ouviu quem tinha que ouvir, porque a gente se achou, eu sei, e ainda bem, que ontem eu não sabia o porquê, eu só sabia que Ele estava mandando eu descer para orar. Não, pastor, o senhor desce sempre para orar. Não desço sempre para orar. Ontem especificamente foi muito claro, e eu só orava aqui agradecendo, dizendo, Deus, como é bom te ouvir, como é bom ouvir Deus nas mínimas coisas. Alguém está entendendo? Que nós possamos ouvir aquilo que Ele manda a gente preparar, aquilo que Ele manda a gente plantar para colher, e aquilo que Ele nos manda sacrificar. Porque Páscoa tem a ver com isso. E Jesus disse, olha, nós vamos celebrar a Páscoa. E era a última Páscoa de Jesus como homem. Ele fala aos seus discípulos para que eles preparem essa mesa. Tem algum discípulo de Jesus hoje aqui? Jesus continua procurando pessoas que tenham coragem de preparar a Páscoa para eles celebrar. Jesus continua procurando pessoas que vão preparar sua casa, sua família, o seu local do trabalho, sua vizinhança, os seus meios de relacionamento, para que Ele seja anunciado, para que Ele seja honrado, para que Ele seja celebrado. Mas às vezes, ao invés de trazermos para a mesa o pão sem fermento, nós levamos na verdade só o fermento, só a mistura do mundo. Ao invés de levarmos ervas amargas que são testemunho, são o quê? Testemunho das dores, dificuldades e aflição, nós levamos amargura e ficamos remoendo aquilo que nos feriu, aquilo que nos fez mal, aquilo que nos trouxe ao problema que estamos vivendo. Irmão, tem gente que não precisa, tem gente que levantou uma placa dizendo: inferno pode entrar de férias porque eu estou em ação. A própria pessoa sabota todos os projetos da sua casa, da empresa, da igreja, de tudo. Porque o papel do diabo de acusar, de ser acusador, o papel do diabo de sabotar, de minar a fé, a própria pessoa pega tudo de negativo e faz aquilo.
Nós precisamos celebrar a Páscoa, celebrar a liberdade e não voltar ao cativeiro. E é papel, é responsabilidade dos discípulos. Vamos lá, vamos ler comigo no verso 8. 1, 2, 3, bem forte. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse, o que ele disse? Vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos o quê? Juntos. Tem discípulo de Jesus aqui? Então é nosso papel. Eu quero Jesus junto aos meus filhos, então prepare um ambiente. Eu quero Jesus no meu casamento, então prepare um ambiente. Pare de sabotar tudo. Eu quero Jesus na minha empresa, eu quero Jesus na igreja. Prepare o ambiente, ouça o que ele está dizendo. Mas aí continua o versículo 9. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Não é onde a gente quer, do jeito que a gente quer. Pergunta para ele. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono. Olha só, o mestre pergunta: onde fica o aposento do qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar o quê? Superior, que já está o quê? Arrumada. Gente, o nosso movimento é de fé, porque o movimento sobrenatural quem vai fazer é Deus. O problema é que a gente quer trabalhar muito o natural e duvida do espiritual. Eles foram, preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Eles encontraram tudo de que jeito, gente? Como Jesus tinha dito. Quem aqui tem promessa de Deus? Então dá uns 7 glórias a Deus aí. Dá glória a Deus, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Pastor, por que eu vou dar glória? Porque quem obedece a Jesus vai encontrar tudo como Jesus prometeu que estaria. Se Ele prometeu que seu casamento estaria abençoado, que os teus filhos estariam salvos, libertos, sua saúde restaurada, creia, porque vai estar como Ele prometeu. Vai estar. Então somente creia e obedeça. O problema nosso é que a gente às vezes tem dificuldade em crer e obedecer. A gente quer fazer o papel de Deus. O primeiro passo dentro dessa mensagem hoje, dentro dessa mesa, ainda falando de Páscoa, ainda falando de celebração de liberdade, ainda falando de celebração de uma festa para Deus, de transição do cativeiro para a liberdade, de uma terra de escravidão para uma terra de conquistas. Na mesa da graça, tem liberdade? Tem. Nessa mesa de Deus, nesse banquete de Deus, tem mais do que a gente imaginou. Os discípulos não imaginavam que chegariam lá e encontrariam tudo preparado. Mas se há uma palavra de Deus, o mundo espiritual já começou a se mover em obediência total à palavra. E quando a gente também se move na mesma direção, e não em rota de colisão, Jesus diz uma coisa, a gente se move na mesma direção, se prepare, porque a mesa da graça, da liberdade e da vida abundante já está pronta. Já está pronta, mas só se acessa pela fé. Põe para mim o primeiro tópico, presta atenção nisso aqui. A graça é servida na mesa do que, gente? Bem forte, da fé. Não tente encontrar lógica ou racionalizar tudo. É fé. Não, mas como? Não, mas não faz sentido. Peraí, mas tem que fazer sentido ou tem que ser bíblico? Eu quero que o meu casamento faça sentido ou quero que ele seja bíblico? Eu quero que os meus filhos escolham um futuro profissional que faça sentido ou que seja bíblico? Não, meu filho tem que ser médico, porque tem que ser médico, tem que ser médico. Mas Deus deu uma promessa que o meu filho será um missionário.
Não, mas ele tem que ser médico, porque missionário sofre e médico fica rico. Você ainda nem sabe qual que é o propósito de viver. O propósito de viver não é ficar rico. Que Deus abençoe e cada um de nós venha prosperar e enriquecer em nome de Jesus. Mas principalmente enriquecer daquilo que o dinheiro não pode comprar. Porque tem gente que se fechou tanto que colocou Deus do lado de fora. Porque na verdade falou, vamos fechar tudo. Em quê? Em cima do nosso ego. E não em cima de uma palavra de Deus. A mesa da graça só se acessa pela fé. Ninguém paga por ela. Ninguém faz por onde. A diferença é que uma vez que eu me assento nessa mesa, eu fico desesperado para contar para mais gente que essa mesa existe. Sabe quando você gosta de compartilhar? Quem gosta de compartilhar boas informações, boas dicas? Eu amo. Gente, a palavra da minha vida é conexão. Eu amo fazer conexão. A última viagem que eu fiz ministrando no seminário, chegou um amigo, o pastor Ivan Insano, falou, amigo, você precisa começar a mentoria disso, e você faz assim, e você cobre inscrição e faça assim, porque você não cobra, as pessoas nem dão valor. E outra, você estudou, você investiu, você gastou, vai e faz. Irmão, de lá para cá, aquilo que ele mandou eu fazer, planejar, organizar, vender, eu já dei, e graças a Deus abençoei tanta gente, tem tanta gente mandando mensagem, agradecendo. Ontem estava falando com mais uma família, façam assim, assim, pastor, olha que bênção. Eu falei, bênção. Por quê? Porque tem a ver com propósito de vida. É maior que dinheiro, é maior do que casa, carro, do que satisfação natural. É uma satisfação que vem do Espírito. Quem está entendendo? A mesa da graça te coloca numa satisfação tão grande que o natural não explica. Não tem como. Aí eu queria uma explicação, não tem. Aí eu queria, não tem, é fé. Pare de tentar viver uma vida totalmente racional, totalmente lógica, e ao mesmo tempo tentar viver uma vida espiritual. Elas vão entrar em rota de colisão, elas vão conflitar. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando para ninguém sair fazendo loucura. Eu não estou falando para ninguém sair fazendo as coisas da própria cabeça. Ouça Deus. Jesus disse que quem for construir uma torre, faça o projeto, faça as contas. Eu não estou encorajando ninguém a fazer bobagem, para ninguém pescar um gancho aqui, uma parte da mensagem que o pastor ministrou, para justificar suas bobagens. Não é disso que eu estou falando. O que estou dizendo é que Deus deu um comando, Deus deu uma palavra, ela é clara, é bíblica, é específica, então creia. Mas a gente às vezes tem dificuldade em entender como é que eu liberar perdão para quem me fez mal faz sentido. Porque na verdade, aliás, melhor, eu pedir perdão e liberar para quem me fez mal. Bom, primeiro que eu não tinha que pedir. Segundo, que para eu liberar a pessoa tinha que me procurar, mas ela nem procurou. Não faz sentido. Como é que pode? Quer dizer então que eu vou bancar o besta? Então quer dizer que eu vou me humilhar? Não, eu não disse para você ficar rastejando. A Bíblia não diz para você ficar rastejando aos pés de ninguém. A Bíblia só diz para você não andar carregando um fardo que o diabo quer impor na sua vida. Caminhe livre. Mas me fizeram mal. Agora eu não vou pegar o mal que me fizeram e fazê-lo ecoar na minha vida todos os dias, todos os dias, todos os dias. Tem gente que decidiu viver o eco do mal que lhe fizeram há 12 anos atrás. Tem gente que decidiu viver não mais a realidade, mas um eco negativo, terrível, trágico, perigoso, de autossabotagem. A graça é o oposto, essa mesa que Deus está nos chamando, esse banquete proposto por Deus, que nos dá liberdade, que nos dá vida abundante, só se desfruta pela fé. Se existe uma forma de pagar a conta dessa mesa, ela já está paga por Jesus, mas se existe uma participação nossa, é fé. Senhor, o Senhor mandou perdoar, eu perdoo. O Senhor mandou pedir perdão, eu peço. Deus, o Senhor mandou ir ao voo. O Senhor mandou dizer sim para essa proposta, esse projeto, e não para esse. Esse parece mais vantajoso, esse me agrada mais, mas esse é espiritual, esse tem uma palavra, esse vem debaixo de princípios.
Deus, eu vou obedecer. Quantas pessoas eu vi dizer não para aquilo que era mais vantajoso e seguro, e sim para aquilo que era bíblico, e estão vivendo o melhor de Deus. E quantas pessoas preferiram, não, porque eu tenho o meu jeito, eu sou muito seguro, eu isso, eu aquilo, aquilo outro, e continua seguro com nada na vida, desesperado, porque não se movem por fé, não tem coragem de se mover pela fé. Pela fé um homem anda sobre as águas, pela fé uma criança semeia 5 pães, 2 peixes, um discípulo, pela fé tem coragem de falar disso com Jesus, e por causa dessa fé, a graça de Deus sustenta uma multidão de mais de 20.000 pessoas. Irmão, que essa seja uma manhã de sobrenatural, de provisão, de restauração, de liberação de Deus, pela fé sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Mas é pela fé que o justo vive, é pela fé que nós mantemos a nossa aliança. Aí alguém diz, não, mas esse mês eu não posso entregar os meus tributos, porque sabe, se eu entregar o dízimo, aí a minha conta não fecha. Poxa, que triste, que a tua vida financeira depende da 10ª parte que pertence a Deus, depende de você se apropriar de algo que Deus disse, me honre, me ame em primeiro lugar. Não, pastor, porque eu não concordo, sabe, e eu não concordo com esse negócio de primícia, mas concordo em ter pastor, para quando precisar. É engraçado que a gente concorda com o bônus, mas a gente às vezes é hipócrita com o ônus, com a responsabilidade. A gente concorda, nossa, ai, como eu queria até ver um carrão lindo, aquele carrão, mas e pagar o seguro? E pagar o documento do carro? Isso muitas vezes é egoísmo e imaturidade. A vida de fé é uma vida de responsabilidades. A primeira mensagem da série sobre a graça fala sobre as responsabilidades da graça. O que não podemos pagar, o que não conseguimos pagar, Deus paga, mas nós nos posicionamos. Nós queremos um monte de gente salva, inclusive a nossa família. Quem quer sua família salva, dá um glória a Deus. Mas para quantas pessoas nós anunciamos Cristo? Essa semana, esse mês, esse ano. Eu não estou falando de quando você marcou uma pizza com irmãos da igreja, e às vezes nem nisso Deus é glorificado, porque às vezes essa pizza vira picadinho dos outros irmãos, porque senta na mesa para comer a pizza e devora uns aos outros, como a Bíblia diz. É um falatório, uma conversa fiada, e vira um câncer dentro da casa, e se perde todo mundo, e principalmente as crianças e jovens são os que mais se perdem. Isso eu falo 22 anos de experiência ministerial. Grande maioria dos jovens que se perdem, que cresceram dentro da igreja, o mau testemunho, as mesas ruins dos pais, as conversas horríveis dos pais, foram sabotando a pureza da fé daquelas crianças e jovens, e vão tentar jogar culpa em alguém e jogar conta nas costas de alguém. Nós vamos viver de verdade a mesa da fé, a mesa da graça, a mesa da liberdade, a mesa da vida abundante, mas é pela fé, é honrando o que está escrito e desfrutando do que foi prometido. Quem não honra o que está escrito, não espere viver o cumprimento do que foi prometido, porque o que está escrito é justamente a base para a gente desfrutar do que foi prometido. É assim que o justo vive pela fé. É assim que a Bíblia diz: se o justo recua da fé, a alma de Deus não tem prazer nele, porque ele sai da base, ele sai do ambiente onde ele seria alcançado para desfrutar dessa abundância de Deus. Então Jesus diz aos seus discípulos: vão. E eles não têm que ficar questionando e dizendo: Senhor, é difícil, Senhor, isso é doideira, como é que a gente vai chegar num estranho e vai dizer, e como é que, enquanto o seu como é que a conta fecha, como é que eu faço isso, como é que for mais forte do que eu creio, Senhor, ainda não estamos vivendo pela fé. A caminhada de fé não é uma caminhada de como é que, é uma caminhada de eis-me aqui, Senhor. Amém, Senhor. É essa palavra, é esse o princípio. Deus,
Olha, eu não sei se aquela pessoa vai fechar a porta na minha cara, nem vai me atender. Eu não sei como que aquela pessoa vai receber essa mensagem, mas a minha parte eu farei. Deus, eu não sei o que vai ser de mim, aquele jovenzinho, aquela criança, garoto, porque eu só tenho isso aqui, mas eu estou diante de Jesus, deixa eu levar para Ele. Eu não sei como é que vai ser depois, mas eu tenho coragem de acreditar que aquilo que está na minha mão é melhor na mão de Deus. Quantas pessoas tentaram resolver seu casamento com toda a sua, sabe, astúcia. Não, agora o nosso casamento, agora vai, vamos decolar. Como? É nozes. Gente, a grande maioria dos casais que tinham problema, que estavam em crise, que receberam apoio, que receberam assistência, aconselhamento, e chegou um momento que disseram, não, agora vamos fazer do nosso jeito, e se distanciaram. E tentaram tratar do próprio jeito. A grande maioria separou, desviou e se perdeu. Alguns mantiveram um casamento de aparência ou de concessões, que eu creio que não é o perfil de casamento que você e eu queremos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o caminho do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós não trazemos aqui um faz de conta, uma solução, sabe, estalou o dedo, está resolvido, não, mas é um passo a passo, é como a vereda do justo, cada novo passo, uma nova palavra e a luz brilhando, uma nova palavra e a luz brilhando, até que a gente ande realmente naquela plena luz que Deus preparou para a gente desfrutar. Quem está entendendo? Pela fé. Não dá para racionalizar isso, não dá para tentar encaixar na nossa mente. Deus tem coisas tão grandes, irmãos, isso eu não tenho medo de dizer. Deus tem coisas tão grandes comigo e com você, que se a gente tentar encaixar no nosso racional, não cabe. Agora a pergunta é, quem crê, quem se move pela fé, quem abre mão de si, quem sacrifica o seu cordeiro, quem não se mistura com o fermento desse mundo? Aí deixa eu ouvir o que os outros têm a dizer, deixa eu ouvir o pastor YouTube, porque eu ouvi um pastor dizendo diferente, porque eu ouvi isso, aquilo outro, mas na hora do BO, é o pastor daqui que serve. O pastor que pensa diferente não serve na hora do câncer, na hora do divórcio, na hora do vício. Aí é o pastor daqui. Jovens, não porque um amigo lá, humano, falou não sei o que, mas a hora que o bicho pegar, quem vai estar ao teu lado é papai e mamãe. Esse mano pula fora. Ele fala, cada um abraça o seu BO. Só pai e mãe. E às vezes uma ou outra pessoa de fé mesmo, de amor, abraça a BO dos outros. Poucas pessoas, irmãos, esse tempo Deus tem falado comigo. Mas a pastora pega muito no meu pé em relação a isso. Ela fala, você acha que todo mundo é igual a você, né? Como assim? Irmão, alguém, não sei o que, eu abraço. A pessoa não sei o que, então eu vou abraçar, então eu vou abraçar. Mas ela briga comigo por causa disso. Aí às vezes eu compartilho algo. Aí eu falo, pastor, não. Poucas pessoas vão abraçar. Poucas. Vão haver momentos que ninguém vai abraçar o que você queria, te dando apoio, te dando suporte. Mas a mesa da graça vai estar posta, mesmo quando todo mundo for embora. A mesa da graça está lá, e Jesus vai dizer, pode vir a mim, mesmo que você esteja cansado, sobrecarregado, aflito, abatido, porque eu abraço aquilo que ninguém quis abraçar. Eu te apoio quando ninguém quis te apoiar. Eu vou ficar ao teu lado, eu acredito em você. Eu aperto a tua mão, eu ando ao teu lado. As outras pessoas vão racionalizar e vão dizer, não. Deus vai dizer, eu te dei uma palavra, eu te dei uma promessa, eu te dei uma direção. Eu acredito em você. Acredite mais em Deus. Acredite mais em Deus. Nem todo mundo vai nos apoiar, mas a mesa da graça vai estar lá. A toalha está na mesa. Tem um lugar lá com o seu nome, com o meu nome. Aquela mesa vai nos levar à liberdade. Aquela mesa vai nos levar à vida abundante. Mas só se acessa essa mesa pela fé. Os racionais demais não sentam. Eles não têm coragem de comer erva amarga. Eles acham que estão num nível que eles não podem. Não, eu comer erva amarga, já sofri muito, agora eu quero outra coisa. Eles misturam o fermento do mundo. Não, porque eu tive uma experiência, porque não sei quem. Ei,
Se Deus deu uma palavra, qualquer outra experiência fica para trás. Deus faz uma coisa nova, Deus cria onde não existe, Deus traz até ossos sequíssimos de volta à vida. Deus faz o que ninguém pode fazer. É esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que trouxe eu e você para esse culto hoje. Então para de racionalizar tudo e volte a viver pela fé. Volte à essência em Deus, quando a fé valia mais do que qualquer conta de matemática, do que qualquer apoio, suporte. Todo mundo me apoiou, todo mundo disse, todo mundo. Não, eu não preciso de todo mundo, eu preciso da palavra de Deus. Porque se Deus estiver contra, nem que o mundo inteiro esteja a favor, não vai dar certo. Você pode ter apoio do mundo inteiro, a gente é carente de apoio. O problema é que às vezes a gente é imaturo e gosta de se expor e depois reclama de ser tratado como imaturo. Jesus tinha que passar um caminho que ninguém poderia passar com ele. Pedro chegou a dizer que iria com ele, e Jesus disse não. Olha, aí os discípulos chegaram a falar, nós vamos beber do mesmo cálice. Ele disse, do mesmo cálice vai chegar um momento que vocês vão até beber, vocês vão até morrer por mim, pela causa, como eu, mas não do mesmo jeito que eu, no mesmo tempo que eu. Depois vocês vão conseguir. Creia em Jesus. Pare de esperar tapinha nas costas de multidão. Até porque se todo mundo der um tapa nas suas costas, vai ficar com a dor na coluna. O que você precisa é do toque certo. A gente precisa do toque certo. Pare de mendigar. E eu não estou falando para ninguém sair daqui, alguém chegar, oi, dá licença, não vou mais mendigar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo sobre tratarmos a nossa alma na palavra, tratarmos a nossa alma em Deus, em Cristo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. O versículo 14 diz assim, ó: quando chegou a hora, olha só, eles encontraram tudo como Jesus tinha dito e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Presta atenção, que Jesus está dizendo assim, antes do sofrimento, antes de um tempo de deserto, antes de um tempo de aflição, haverá um banquete. Mas presta mais atenção nas instruções do que na comida. Presta mais atenção no quê? Do que na... O problema é que a gente se empolga com o cordeiro e não presta atenção nas ervas amargas. O problema é que o povo hebreu no Egito presta atenção em que agora nós estamos comendo uma Páscoa, estamos celebrando uma Páscoa, nós vamos sair daqui livres. Olha que bacana, tem um cordeirão aqui e eu vou comer à vontade. Pode comer, menino, pode comer, menina, come, amor, come, 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 come. Só que o importante são as instruções. Estejam prontos para sair. Vocês têm uma jornada nova, vocês vão andar num caminho novo, vocês têm uma nova estação pela frente. Sabe, está muito claro aqui no meu coração que Deus tem encontrado em nós, na igreja. Jesus, obrigado, porque sabe quando a sensação que eu tenho aqui é como Deus falar assim para mim: deixa eu te mostrar o que está acontecendo com a igreja, com vocês. Vocês estão querendo viver uma nova estação com as lentes da estação antiga e não vai dar certo. Enquanto eu tentar ser o Rogério do ano passado, retrasado, e eu não vivo o que Deus tem para mim esse ano. Alguém está entendendo? Sabe qual o problema? É que a gente não aprende com Isaías 43:18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova, e agora sairá à luz. Aquela Páscoa era uma virada de chave, de ciclo. A primeira coisa que o povo hebreu vai fazer na sequência da Páscoa é o que? Alguém sabe? O que é a primeira coisa que eles fazem logo depois de celebrar a primeira Páscoa? Morrem os primogênitos dos egípcios e tudo mais, e aquele terror. E aí Deus fala: agora é hora de sair. Os egípcios mandam embora, o faraó fala: pode sair daqui. Eles pegam lá, naquela hora eles recebem, vamos dizer assim, a transferência de riqueza, o salário de anos de exploração. Os vizinhos dão riqueza, tesouro para eles, e eles saem. Mas passado um tempo, o faraó no dia seguinte meio cai em si e fala: como que eu deixei esse povo embora? Vou atrás deles. E vem o faraó com o exército
E o que o povo faz? Começa o quê? A murmurar. Esse é um problema que às vezes a gente repete. Logo depois de comer uma mesa de Páscoa, logo depois de celebrar uma mesa de transição, nós vamos sair da estação do cativeiro. Nós estamos saindo da estação do cativeiro. Nós estamos saindo da estação da exploração, do medo. Nós estamos saindo da estação da culpa e estamos sendo transportados para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Estamos sendo transportados para a terra prometida. Mas quando aparece o primeiro obstáculo, nós muitas vezes fazemos como o povo hebreu, murmuramos. Ao invés de crer, ao invés de se lembrar, nós comemos de uma mesa que tinha ervas amargas. Esse mar vermelho pode ser uma erva amarga, mas o cordeiro continua na mesa. Aí, em nome de Jesus, eu e você vamos nos lembrar que o cordeiro continua na mesa. Eu e você vamos nos lembrar que nos dias de ervas amargas ainda tem cordeiro na mesa, que nos dias em que o mundo tentar nos levar com o fermento, ainda tem cordeiro na mesa. E o principal, essa mesa é em obediência e honra a Jesus. A gente precisa se lembrar disso. Jesus manda eles prepararem e diz: eu estava ansioso por comer essa última Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Eu precisava comer essa Páscoa, eu precisava alimentá-los para tudo aquilo que vem pela frente. Você nunca vai encarar um desafio servindo a Deus, você nunca vai encarar um desafio que Deus não tenha te alimentado e preparado para ele antes. O problema é que a gente não dá atenção quando Deus está nos alimentando e preparando. O problema é que a gente não leu com atenção aquele dia que Deus falou assim: leia a Bíblia. Sabe o exemplo, o testemunho que eu estava dando, que Deus me mandou descer ontem para o que mesmo? Orar no salão. E Deus queria falar comigo? Sim. Mas Deus podia falar comigo lá em cima? Podia falar comigo no quarto? Em qualquer outro ambiente? Mas o que Deus queria me mostrar, dava para me mostrar em outro lugar? Não, a não ser se fosse uma visão sobrenatural, que Deus também dá. Estou dizendo que não dê. Mas gente, sabe qual é o problema nosso? A gente quer que Deus dê visão sobrenatural quando a gente pode andar com os nossos passos naturais e obediência. Ah, eu vou falar. Está cheio de gente pedindo: Deus, me dá o sobrenatural. Ele fala: você não aguenta nem obedecer. Você é ruim de obediência. Como é que você quer o sobrenatural? Ruim de obediência. Perceba que Pedro anda sobre as águas por causa da obediência. Perceba que o mar vermelho é aberto por causa da obediência de Moisés. A fé produz quando há obediência. Se não há obediência, não há produtividade de fé. Não acontece. A fé só vai produzir, irmão, grava isso, escreve isso. A fé só produz quando há obediência. Fora da obediência, a fé não produz nada, porque aí não é fé, é achismo, é entusiasmo, é empolgação. A fé só produz onde há obediência. E nós queremos um monte de coisa pela fé, mas não queremos obedecer. O que é nosso, o nosso jeito é nosso jeito, nosso temperamento é nosso temperamento, os nossos problemas, e vai. E Deus está nos chamando a restaurar a essência. Há uma mesa onde a obediência nos leva à provisão de fé. Eles só encontraram a casa por obediência. Eles só encontraram um lugar para celebrar a Páscoa porque obedeceram. A fé produziu por causa da obediência dos apóstolos. Pedro e João saem para obedecer. E a fé preparou o caminho. Que em nome de Jesus, por causa da minha e da sua obediência, essa semana, em nome de Jesus, a fé venha produzir grandes portas abertas, mesa de provisão e grandes oportunidades em nome de Jesus. Por causa da obediência, por causa da nossa obediência, que a fé venha produzir aquilo que ninguém poderia produzir. Aconteceu. E agora Jesus está dizendo: eu estava ansioso por alimentar e preparar vocês para aquilo que está por vir. Todo dia Jesus está ansioso por nos alimentar e preparar. É só a gente orar e abrir a Bíblia. Todo dia. Quando? Toda semana Jesus está ansioso por nos preparar para a mesa de filhos no domingo e para a mesa de fé na quarta. Quarta é uma mesa de fé. É só para quem quer crescer na fé. Quem já se acha muito grande na fé, não se preocupe.
eu quero crescer e preciso. Eu preciso entregar um pouco mais para Deus. A gente precisa se lembrar da mesa de fé. A gente precisa se lembrar que essa mesa nos prepara para desafios que a gente não suportaria sem ter recebido uma palavra. Quantas vezes a gente fala assim: Deus, eu só estou de pé porque o Senhor me deu essa palavra. Ai, se não fosse essa palavra. Jesus prepara os seus discípulos e estava ansioso por prepará-los. O versículo 16 diz: pois eu lhes digo que agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra onde? No reino de Deus. Então há um intervalo entre a mesa da terra e a mesa do céu, e esse intervalo é de provação. Esse intervalo é de tensão, é de sofrimento, é de angústia, é de dor. Irmãos, eu estou me movendo cada dia para comer essa Páscoa com Jesus no céu. Mais alguém? Mas enquanto eu ainda continuo comendo ela na terra, eu sei que entre eu comê-la na terra e comê-la no céu, eu terei dores, aflições, desafios, mas eu terei Deus ao meu lado em cada batalha. Era isso que Jesus estava ensinando aos discípulos. Olha, nós vamos comer essa última mesa aqui, vai ser muito gostoso e vai ser legal, mas vai ser melhor ainda quando a gente comer no céu. Ah, então agora ficou tudo bem. Jesus disse: não, mas vai ficar. Você pode olhar para quem está do teu lado e diga: ainda não está perfeito. Diga: mas vai ficar. Para quem continuar com Jesus até o céu. Sabe, eu queria que a mesa fosse perfeita. Eu queria, depois de celebrar essa Páscoa, que fosse uma solução tabajara. Acabaram-se seus problemas. Mas não é assim. Toda vez que você entrar numa igreja bíblica, eles vão te alertar: enquanto você estiver aqui nesse mundo, ainda vai ter luta, ainda vai ter desafio. Mas creia que Jesus te faz mais que vencedor em todas as lutas e desafios. Jesus prometeu estar com você e comigo em todas as lutas e desafios. Creia nisso de todo o seu coração e se assente a essa mesa. Mas tenha consciência que no meio da mesa terão personagens que, se quem fosse escolher quem senta, eles não estariam sentados ali. Você escolheria um traidor para a sua mesa? Mas talvez você e eu sejamos o que vai negar, o que vai duvidar, o que vai fugir. Mas o problema nosso não é o nosso pecado, é o pecado do outro. O pecado do outro é mais sujo e imoral que o nosso, porque o nosso é um problema, é uma dificuldade, é uma batalha. Eu estou com uma batalhazinha aqui, que eu estou com 2 mulheres. Eu não, Deus me livre, irmão. Gente, eu fico pensando, quem conhece a pastora sabe como ela é uma mulher de fibra, determinada, ousada, poderosa, violenta, perigosa. Aliás, imagina uma, 2. Melhor assinar um atestado de óbito. Ei, brincadeiras à parte, irmão, a pastora descabela comigo. Eu falei: ei, amor, eu falei assim: não, vamos fazer um negócio ali, mas existe alguma condição? Eu falei: eu tenho uma palavra. Ela fala: mas assim, você já tem ideia de como vai ser? Nem imagina. E a pastora Angélica, analítica de tudo, ela fala: meu Deus, guarda os meus cabelos, guarda a minha mente, guarda o meu coração, porque eu vou endoidar, guarda a minha sanidade mental. Agora imagina se ela arruma 2 doidos igual eu. Ei, para com isso, é loucura, para com isso. Você vai arrumar tumulto para a tua vida, além de um acesso direto ao inferno. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Se alguém está debaixo de uma tentação muito violenta, busque ajuda e diga não e corra. Faça como José, corra do adultério, mas corra também da fornicação, da prostituição, porque eles têm o mesmo fim. Corra também da idolatria, que tem o mesmo fim. Corra da avareza, porque a Bíblia diz que idolatria e avareza são a mesma coisa. Gente que não é fiel, mas se acha muito bom, porque não trai o cônjuge, mas trai e desonra a Deus, trai e desonra seus irmãos, sua igreja. A gente precisa voltar à mesa da fé, sem olhar para o pecado do outro, mas olhar para o nosso, sem olhar para a fragilidade do outro e olhar onde eu preciso mudar.
Eu preciso comer essa Páscoa, comer essa erva amarga e entender o porquê que está amargando na minha vida. O que eu preciso fazer? Os discípulos ouvem de Jesus algo lindo. Olha, é a última Páscoa que eu como com vocês aqui, a próxima é se cumprir no reino dos céus. E ouvir isso parece que vai ser rápido. Parece que a gente vai comer hoje à noite com Jesus aqui, amanhã quando acordar a gente come com Jesus no céu. Quem já recebeu promessa de Deus e a gente pensou que ia ser assim, dá um glória a Deus aqui. Mas aí no final das contas o glória a Deus virou misericórdia. Quando recebeu a promessa a gente deu o quê? E quando a gente viu o tempo que ia demorar, a gente falou o quê? Eu estou aqui para te falar que o glória a Deus faz parte da vida, mas o misericórdia também. E Deus está nos dois. E ainda bem que não falta o glória a Deus, e ainda bem que não falta misericórdia. Senão a gente já estaria fora da mesa. Mas você está à mesa, tem lugar para você à mesa. Jesus sabe a fragilidade, o pecado, a dificuldade de cada um. Mesmo assim Ele chamou você, Ele te pôs nesse culto, essa palavra. Ele me trouxe para entregar essa palavra, porque Ele sabe que é o que você e eu precisamos ouvir hoje, irmão. Então desfruta do que a mesa tem para você hoje aqui. É para você. Pastor, eu não mereço, eu sei. Eu também não. Se a gente merecesse, não chamaria graça. Seria a mesa da colheita. Eu não estou pregando a mesa da colheita, estou pregando a mesa da graça. Não merecemos, mas cremos, e glória a Deus. Pegamos a chave certa, a palavra creia. Pronto. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Ainda que seja bom, viverá? Ainda que esteja o quê? Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, Ele perguntou se ela era uma jovem que obedecia, uma criança que obedecia os mandamentos. Ele perguntou se ela era uma santa ungida de Deus. Para ressuscitar uma menina morta, só precisou fé. Para de ficar colocando um monte de coisa, um monte de empecilho. Para Jesus ressuscitar aquele filho perdido, para Jesus ressuscitar um casamento acabado, para Jesus ressuscitar uma empresa falida, para Jesus ressuscitar um ministério arruinado, sabotado, só precisa de alguém com fé para colocar isso diante dele e crer na palavra que ele está entregando. Ele não perguntou Lázaro quando ele morreu, ele estava firme? Porque a gente pergunta. A gente quer a capivara antes de orar, porque a gente quer ser mais santo do que a palavra. Irmão, como se a gente não estivesse orando a Deus. Se eu estou orando a Deus, Deus já sabe. Deus abençoa tal pessoa. Deus, parece que eu vou enganar Deus. Aí Deus abençoa. E aí, depois eu falei: Deus, desculpa, eu pedi para o Senhor abençoar aquela pessoa, mas ela estava vivendo o erro, eu nem sabia. E eu fiz só entregar algo para ela que ela não merecia. Acabei te enganando, né, Deus? Tem hora que parece que a gente pensa assim, que a gente vai enganar Deus. Deus já sabe. E por saber, às vezes Ele responde não. Às vezes Ele silencia e fala: você precisa conhecer umas coisas que você ainda não conhece. Eu preciso tratar umas coisas que eu ainda não tratei. Quem está entendendo? A gente precisa continuar a mesa até Jesus terminar de falar. Ele disse: olha, eu não vou comer de novo essa Páscoa com vocês aqui na terra, mas eu vou comer de novo no céu. Parece que, beleza, joia, vai ser rapidinho. Mas não é assim que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra no verso 17 que Jesus continua falando. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Até aí joia, não é? Quando você vai comer e beber, você também agradece a Deus ou tem vergonha? Agradeça a Deus, você inspira alguém. Os outros me chamam de religioso, estou nem aí. Deus me chama de grato, filho agradecido. Olha o meu filho grato, está no meio do shopping agradecendo a mim antes de comer. Olha o meu filho grato, está no restaurante chique, antes de comer ele agradece a mim. Olha o meu filho grato. Esses dias, irmãos, eu distraí, esqueci, irmão. Ai, Jesus, foi em casa, não foi nem nada. A gente chegou e aí ia comer alguma coisa, um lanche da tarde, um pão. Eu estava com a fome, estava tão assim, comecei a comer. Aí eu parei. Vamos orar, né, tal. E não percebi que eu estava mastigando. Aí a pastora ou alguém virou e falou assim: inclusive que está na boca. Eu falei: na minha. Ei, Deus olha e fala assim: tem alguém ali, sentado na mesa da graça, agradecendo porque tem cálice, agradecendo porque tem ervas, ainda que amargas, agradecendo porque tem pão, agradecendo porque tem cordeiro. Sabe, o emprego que hoje está sustentando ou ajudando a sustentar a sua casa, pode não ser o dos seus sonhos. A renda que você está tirando não é a dos seus sonhos, mas está ajudando.
Está mantendo alguma coisa? Então agradeça e diga: Senhor, obrigado por esse, mas eu quero ir. Senhor, gente, qual Páscoa que vocês acham que é melhor? A da terra ou do céu? A da terra ou do céu? E por causa disso Jesus deixou de agradecer a Páscoa da terra? Pois é. Senhor, no momento, o pão, o cordeiro, o cálice, as ervas amargas que tem para comer, são esses. Muito obrigado por eles. Mas haverá um dia que eu vou me assentar a uma mesa sem traidores, e eu já preguei isso um tempo atrás. Depois da ressurreição, Jesus não sentou em nenhuma mesa de traidores. A Bíblia não mostra. Ele pregou para multidões, ressurreto, mas não sentou em nenhuma mesa de traidores. Por quê? Porque o filho da perdição já tinha se revelado. Ele cumpriu o que está escrito. A gente precisa também saber ser seletivo. A hora de sentar em qual mesa, e a hora de dizer: essa mesa não é mais estação para eu sentar. Deus vai remanejar algumas mesas da tua vida. Eu não estou falando sobre ser soberbo, porque se você entrar em soberba, Deus tira você da mesa. Você, eu, da mesa. Gente. Aí hoje após o culto alguém fala assim: pastor, vamos lá em casa fazer um churrasco. Desculpa, irmão, se ouviu a palavra, Deus está me removendo de algumas mesas. Miserável. Não é disso. Mas Deus vai alinhar propósitos do céu. Jesus, não é porque Ele tem uma mesa, Ele vai se assentar à direita do Pai logo mais. Mas ainda assim, Ele agradece ao Pai pela mesa da terra. E a gente às vezes murmura todo santo dia pelo trabalho da terra. Murmura todo santo dia pela casa que mora. Murmura pela roupa que veste, pelo carro que anda. Eu não vou falar pela igreja que congrega. Murmura pela comida, pelo excesso de tempero ou falta dele. Eu não estou falando sobre não ter senso crítico e corrigir coisas e melhorar coisas. Está dando para entender a diferença? Amém? Eu estou falando sobre ser insatisfeito, descontente. Tem gente que nunca está bom, irmão. Tem gente que diz: agora a minha solução é quando eu fizer isso, aí faz aquilo. Agora minha vida vai dar certo quando eu fizer isso, aí faz. Não, agora minha vida vai quando eu fizer aquilo. Irmão, que eu já vi de gente mudando, trocando, subindo, descendo, abrindo mão, pegando mão. E você nunca vê aquela pessoa assim, brilhando, feliz, glorificando a Deus. Nunca. Porque o problema dela não está do lado de fora, está do lado de dentro. É um espírito insatisfeito. É uma pessoa insatisfeita. Precisa converter a alma. A Bíblia diz para a gente aprender a ter contentamento. Paulo disse: aprender a me contentar com o que eu tenho. Nos dias difíceis eu estou feliz com Jesus, quando padeço necessidade. E nos dias de abundância estou feliz com Jesus. É Ele que me dá uma mesa abundante. É isso. Jesus agradece pelo cálice, ainda que sabendo que ele simboliza o seu sangue derramado. Ele agradece até pela sua dor. Então tomou um cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês. A mesa de Jesus, se não for partilhada, não é mesa de Jesus. A ceia do Senhor que não é partilhada, não é ceia. Tem gente que não compartilha, não serve, não vive em função de nenhum propósito que diga respeito ao outro. Quem é que é casado? É para falar, Zé? O Zé ontem mandou falar um negócio aqui. Mandou nada, gente, é brincadeira. Só para ninguém falar: o pastor mentiu. Ei, marido, tem homem aqui? Homem casado? E homem querendo casar? Gente, eu não disse que amanhã. Tem homem querendo casar aqui? Sangue de Jesus. Cadê o Rogerinho? Foi arrebatado? Você respondeu, filho? Não, mas responde com aquela voz de... Senão nenhuma moça vai querer casar com você desse jeito. Isso. Como é que é? Isso. Tem homem querendo casar aqui? Oh, eles apareceram. Eles existem. Sexta-feira no Família Repórter. Onde estão, como vivem os jovens que querem casar? E outra eu estava orando, estava passando bem nessa beirinha aqui, ó. Calma, Ju, calma. Eu só estava passando aí. Eu não disse quem está aí vai casar primeiro. E eu disse: Senhor, abençoa as solteiras da igreja. E os solteiros da igreja? Primeiro, que eles entendam que eles já têm um noivo, que é o Senhor. Segundo, que eles entendam o tempo e o respeito ao Senhor
e aos princípios do Senhor aqui na terra. E por fim, que o Senhor dê o melhor casamento para eles. E orei, irmão. E eu não posso falar, mas tem irmãozinho que eu citei o nome. Falei, Senhor, irmãozinho, está em busca da felicidade em ti. E tem alguns que estão já quase em busca do sangue de Jesus, tem poder. A maioria aqui, graças a Deus, está tudo tranquilo. Mas eu orei. E marido, a Bíblia diz que uma vez que você casou, você vive para agradar, amar e morrer. Eu achei tão lindas as irmãzinhas sorrindo, e vocês têm que obedecer a gente. Cadê o sorriso? Murchou. Amor, nós vamos para a igreja hoje. Eu não quero. Ei, você não quer que eu te ame, agrade e morra por você? Então me obedeça. Acabou, amém. Esse é o retrato da igreja. A gente quer receber, mas a gente não quer dar. A gente gosta do cordeiro à mesa, a gente não gosta do pão sem fermento. A gente quer fermentar o pão com o nosso tempero. A gente não gosta de se lembrar das ervas amargas. Mas isso está no contexto. Jesus está dizendo assim: eu vou comer essa ceia, eu sei que entre essa ceia e a ceia do céu tem cruz. Eu sei que entre essa ceia e a ceia do céu tem vazio. Eu vou ficar longe do Pai, nunca fiquei. Mas vai valer a pena. A chegada vai valer a pena. Ei, homem, vai valer a pena se sacrificar pelo amor da sua esposa. Mulher, vai valer a pena honrar e se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Vai valer a pena. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia chega a dizer que quem casou não tem domínio sobre o próprio corpo. É o outro que tem. Então, quando vai se vestir, aí eu vou pôr um decote para geral. Você não sabe o que é a vida cristã e nem o casamento. A mulher se veste para o marido se veste para a mulher. Meu marido gosta dessas roupas, desse estilo. Minha esposa gosta disso. Obviamente, irmão, que nós não estamos falando para ninguém se anular 100%. Quem está entendendo? Nós estamos falando sobre quando os dois decidem essa entrega, o equilíbrio se encontra fácil. O problema é quando só um quer entregar, o outro não quer fazer nada. Mas aí fica tranquilo que Deus vai entrar em cena para te defender. Não tem. Agora vive em função de um propósito, de uma mesa, a mesa do casamento. Irmão, a gente precisa entender que tudo que a gente assume aqui na terra, casamento, trabalho, profissão, vocação, ministério, são lugares onde Deus nos proporciona servir uma mesa. E o que a gente está colocando nessa mesa? Qual a disposição para essa mesa? Jesus tomou o cálice. Era o cálice que ele tinha que tomar. O cálice de Jesus não era um casamento na terra, mas era sim casar toda a terra, todos que crescem nele, com o Pai no céu. Ele toma esse cálice. Ele agradece por esse cálice. Agradeça pelo seu casamento e seja mais bíblico e menos egoísta no seu casamento. Se você quer colher o que é bíblico, seja mais bíblico. Seja mais está escrito e menos estou sentindo. Estou sentindo é importante. Diálogo é importante, pelo amor de Deus. Mas está escrito transforma vidas, opera milagres. Estou sentindo, nem sempre. Quem está entendendo? Bíblico. Filhos com os pais, e aí vai. Mas deixa eu seguir aqui que eu vou entregar o segundo tópico e vou parar. Tem 5 tópicos que fica para o domingo e depois tem mais, irmão. Tem coisa incrível de Deus para vir. Quando a gente fala de Jesus e da entrega do sacrifício de Jesus, irmão, dá para fazer um ano só falar do sacrifício de Jesus e ainda não esgota o assunto. Porque a coisa mais linda que a gente pode ouvir é a grandeza do amor de Deus no sacrifício de Jesus, amém? Verso 19, tomou o pão e agradeceu a quem? A Deus. Depois partiu e deu aos discípulos dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isso em o que? Memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramada como sacrifício o que? Por vocês. A mesa da graça é uma mesa que nos dá liberdade, porque o corpo de Jesus foi partido por nós, porque o sangue de Jesus foi derramado por nós.
e Ele entregou tudo até as últimas consequências. Portanto, é uma mesa de abundância, de vida abundante. Quando Jesus diz, e João escreve isso no capítulo 10, verso 10, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, em abundância, Ele está dizendo, eu não retive nada, na cruz eu entreguei tudo por vocês, então acessem tudo que eu tenho para vocês hoje aqui. Essa é a mesa que está disponível, mas é uma mesa em que nós nos entregamos agradecendo. Eu vou servir? Que alegria poder servir. Vou lá servir, né? Mandaram ir, tem que ir, né? Falaram que se não chegar no horário, né? Aí eu fico de fora, aí eu não tenho oportunidade. Sabe qual é o problema de muita gente? É que até quando serve, não é com alegria. O pouco que dão é com insatisfação. E aquilo que não toca ao céu não alegra o nosso coração aqui na terra. Isso é forte, hein? A oferta de Abel tocou o céu. O coração de Abel ficou feliz aqui na terra. A oferta de Caim não tocou o céu. O coração de Caim ficou frustrado aqui na terra. Tem gente com o coração amargo e frustrado, porque não entrega o que Deus mandou. E até quando entrega, não entrega com alegria. E é por isso que nunca está feliz, nunca está satisfeito. Meu casamento nunca está bom, meu trabalho nunca está bom, meu ministério nunca está bom. Eu vou entregar o ministério, eu vou entregar o casamento, eu vou entregar o trabalho, eu vou entregar tudo. Ei, até quando? Até quando vai ser frouxo? A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será o quê? Tem gente que não cresce, não amadurece, porque é frouxo diante da mesa da Páscoa. A mesa da Páscoa não é mesa com coelhinho e chocolate, não é mesa com ovo, gente. A mesa da Páscoa é mesa de lembrar que a nossa vida já foi amarga, e ainda teremos momentos de amargor, mas não podemos nos tornar amargos. É uma mesa de renúncia, de filtrar, de dizer, fermento aqui não. Eu escolho o que entra no meu coração, eu escolho a aliança que entra na minha casa, eu escolho o que preenche a minha mente, eu escolho, eu não vou deixar meu coração, minha mente ser contaminada por influência e conversa ruim, e alguém insatisfeito, e alguém murmurador, e o outro sabotador. Eu vou parar porque ninguém apoia. Não, esse fermento não vem para o meu pão. Para o meu pão vem a receita de Deus. Se Deus mandou fazer, eu faço. Se Deus mandou ir, eu vou. Se Deus mandou continuar, eu continuo. Se Deus disse que é comigo, eu acredito. E por fim, na mesa da Páscoa tem cordeiro. Se Deus sacrificou, quem é o Rogério para não sacrificar? Se Deus entregou, quem é o Rogério para não entregar? Se entrega hoje, porque tem mesa de graça, mesa de liberdade e mesa de vida abundante, preparada para quem crê em Jesus, obedece a Jesus e se move se oferecendo pela fé a Jesus aqui na terra. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir a Jesus. Eu ainda vou dar o segundo tópico e a gente vai orar. Presta atenção no que Jesus ordena. Preste atenção na incumbência de Jesus que Ele dá aos seus discípulos. Põe o verso 19, só é o suficiente para mim. O que está escrito aí? Tomou o quê? O pão. E agradeceu a quem? A Deus. Depois fez o quê? Partiu. E deu a quem? Gente, o pão. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do... O melhor pão que essa terra já viu foi oferecido numa cruz. A cruz foi a mesa onde Deus Pai ofereceu o pão vivo. Partiu e deu aos discípulos dizendo, este é o meu corpo, entregue por você. Agora, por favor, leia bem forte o final do versículo. Façam o quê? Repitam o que eu fiz. Continuem o que eu comecei. Você está repetindo o que Jesus fez? Isso que você está querendo fazer, Jesus também faria? Isso que você está querendo parar de fazer, Jesus também pararia de fazer? Isso responde. Jesus abandonaria o que você quer abandonar? Jesus abraçaria o que você quer abraçar? Se a resposta é sim, já está abençoado.
Se a resposta é não, aí precisa de conversão. Porque conversão é o Pedro que já está andando com Jesus há 3 anos. E eu ouvi Jesus dizendo: quando você se converter, quando você ficar firme mesmo para fazer o que eu faço e para seguir o caminho que eu tenho para você, aí você confia nos outros, que eles também vão. Por que não frutifica? Porque não há obediência. Lembra que a fé produz através da obediência? Façam isso em memória de mim. A gente quer fazer um monte de coisa, a gente só não quer celebrar a vida como Ele mandou. A gente só não quer renunciar. A gente só não quer continuar lidando com... Não, sabe, pastor, eu não posso servir a Deus porque eu estou numa fase amarga da vida. Na mesa da Páscoa tem erva amarga, e nem por isso Jesus saiu da mesa. Gente, vocês desculpem, eu não vou poder ficar nessa mesa com vocês porque tem erva amarga. Ah, sabe, eu não vou poder ficar nessa mesa com vocês porque tem um aqui que vai me trair. Ah, sabe, pastor, eu parei de servir na igreja porque tem um pessoal que é falso. Nossa, desculpa. Jesus Cristo 2, a missão. Porque você deve estar se achando. Você está negando Cristo e se achando espiritual. Não, estou sendo seletivo. E escolheu excluir quem morreu por você. Ele não morreu pelos perfeitos. Ele não pagou o preço por quem tinha dinheiro para pagar. Ele pagou por quem não tinha. Eu, inclusive, e mais alguém. Então tem alguém que tem uma dívida diferente da minha, mas tem uma dívida. Eu também tenho, o outro também tem. Quem desses é melhor? Nenhum. Todos precisam da mesma mesa. Todos precisam da mesma graça redentora. Para de tentar justificar com seus argumentos que o seu caso cabe dentro da Bíblia, o meu também. E as instruções bíblicas continuam de pé, mesmo com esse monte de justificativa e desculpa que a gente acha que arrebenta falando. Jesus diz: façam isso, compartilhem. É uma mesa de dor, é uma mesa de preparação para a dor, é uma mesa que é precursora de traição, abandono, rejeição, sofrimento. Mesmo assim, Jesus não se ausentou dela e não excluiu ninguém dela. Olha que interessante. Ele não excluiu o traidor dessa mesa, porque ele tinha que comer, ele tinha o direito de fazer uma escolha até o último momento. Até o último momento ele tinha o acesso à escolha. Até o último momento eu e você temos acesso à escolha. Continuar amargos, continuar descontentes, soberbos. Você vai ver que nessa mesa acontece muita coisa. Da curiosidade e do medo ao orgulho, é no estalar de dedos. Vai acontecer tudo isso nessa mesa. Domingo que vem eu falo. É impressionante como a gente rapidamente a gente fala não para algo. Ai, não sei o que, para Deus. Não posso, porque sabe, semana foi muito puxada, eu estou arrebentado. Ou vamos não sei o que. Claro! A gente é rápido para satisfazer o nosso ego. A mesa revela isso. Está tudo na Bíblia. Está na mesa. Só que Jesus mandou: façam isso em memória de mim. Põe o segundo tópico para a gente orar. Finalizo, fecho a mensagem aqui. Quem se assenta à mesa com Jesus é responsável por fazer o quê? Anunciar a volta de Jesus. Façam isso. Jesus não perguntou: vocês querem fazer isso? Jesus não disse: vocês poderiam fazer isso. Jesus ordenou. O que ele disse? Façam isso em memória de mim. Vivam de tal forma que a memória de Jesus seja respeitada, honrada, desejada e anunciada, porque é isso que Ele espera daqueles que estão à mesa. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Agora nós